Olá, é muito bom ter vocês aqui de uma forma virtual, mas unidos em uma só fé, pois somos a Igreja Sem Paredes. A transmissão do nosso culto já vai começar, mas vale ressaltar que estamos morrendo de saudade dos irmãos, saudade de estarmos em comunhão, de poder nos abraçar, de estarmos juntos adorando ao nosso Deus. Esse momento já vai passar, pois assim estamos na expectativa e oração, amém? É muito importante dizer também que o horário dos nossos cultos continua os mesmos. Quinta-feira, 19h30, domingo, 19 horas. Você também, que tem seu dízimo, sua oferta, sua primícia, você pode trazer ao templo nesse mesmo horário já dito e os pastores responsáveis estarão aqui. Agora, você junte sua família, que o culto já está começando. Restaurar o teu lar, restaurar a tua família. Estou muito feliz em poder estar aqui. É um prazer imenso estar nessa casa para a gente, mais uma vez, adorar, exaltar e glorificar o nome do Senhor. E eu creio que, até esse momento, Deus tem movido o teu coração, movido o teu espírito. E é um momento muito importante, porque é um momento de adoração. E esse é o momento em que você se abre para Deus, que você abre o seu coração para o Senhor, né? Que você o adora em espírito e em verdade, o Senhor fala contigo, o Senhor te move. E eu creio que esse momento tem sido um momento muito especial para a sua vida. Mas eu quero compartilhar nessa noite uma palavra de Deus contigo, algo que tem ardido no meu coração, e eu creio que também vai arder no seu coração. Mas a primeira coisa que nós precisamos compreender nesse dia, nessa noite, é que não vai adiantar você ficar escutando, você ficar assistindo essa live, simplesmente por assistir. Não vai adiantar você aí ficar curtindo aí, assistindo essa live em vão. Você tem que entender que você tem que fazer do seu lar, que você tem que fazer da sua casa um lugar de louvor, um lugar de adoração ao Senhor. Então, o mais importante é que você entenda que esse ambiente ele tem que estar na sua casa, esse ambiente tem que estar aqui na igreja. E eu falo que é uma responsabilidade muito grande da nossa parte trazer esse ambiente do culto para dentro da sua casa. Não vai adiantar também nós estarmos aqui com todo esse projeto, com tudo isso, e se nós não soubermos trazer o ambiente de Deus para esse lugar. Eu creio que é esse ambiente daqui que vai mover o seu lar, que vai mover a sua casa. Então, é dentro de um ambiente santo, dentro de um ambiente de Deus que nós queremos estar nessa noite, que nós queremos estar. Então, eu quero te convidar a entrar no ambiente. A Bíblia diz para nós entrarmos com ousadia diante do trono da graça. Então, você pode fazer isso dentro da sua casa. Então, eu quero te convidar a, de fato, você estar na presença do Senhor, você estar diante do Senhor, você buscar Ele em espírito e em verdade para tudo que você está fazendo, com a sua família. Chame todos para estar nesse culto, e que a sua vida possa ser impactada. Eu tenho escutado pessoas dizendo que eu entro só na live e vejo como que está e saio rapidinho. Né? A intenção desses cultos online é edificar a sua vida. Então, se você entra nessa live, né, para não ser edificado, para simplesmente, vamos bater o cartão lá na live, lá dizer que estamos assistindo, você está perdendo o seu tempo. Então, entre nessa live com o coração desejoso em Deus, de buscar o Senhor em espírito e em verdade. Essa é uma palavra exclusiva ao teu coração, para que você não gaste o seu tempo em vão.
né? Então, a gente tem esse cuidado de que você não gaste seu tempo em vão. Não inicie algo que você não vai terminar. Comece assistindo esse culto, termine assistindo esse culto, né? Eu sei que o ambiente de casa, às vezes, é um ambiente de muita distração. É diferente de um ambiente de culto, de um ambiente de igreja, né? Mas a intenção é que você consiga trazer os céus para dentro da sua casa. Seja o sacerdote do seu lar e você será muito abençoado. Mas estamos muito felizes em poder estar aqui, como já dizemos. Eu quero ministrar essa noite um texto do livro de Gênesis. É um texto bem conhecido, eu sou doido por Gênesis. Então, abra sua Bíblia lá em Gênesis. Vou ler o capítulo 2 e vou ler o versículo 9. Vou estar lendo alguns outros versículos, mas abre em Gênesis 2, versículo 9. Amém? Diz assim o texto: o Senhor Deus fez nascer do solo todas as espécies de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. E no meio desse jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 15, diz assim: assim, Yahvé Deus, o Senhor, tomou o homem e colocou no jardim do Éden para zelar por ele e nele fazer as suas plantações. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente do fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. Capítulo de número 3, o versículo de número 6, diz assim, capítulo 3, versículo 6. Vai dizer assim: quando a mulher observou que a árvore era realmente, parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, e, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto e comeu, e deu ao seu marido, que estava em sua companhia, e ele igualmente o comeu. Amém? Então, eu quero ministrar uma palavra bem rápida ao teu coração, dentro desse texto, e esse texto é um texto bem simples, vai traçar o Bereshit, ou seja, o início, o princípio de todas as coisas, mas dentro do capítulo 2 e do capítulo 3 tem uma lição espiritual muito grande para as nossas vidas, uma lição muito importante para as nossas vidas. E é dentro desse texto que eu quero me ater nessa noite ao teu coração. Uma das coisas que você precisa entender é que o relato desse texto fala de um lugar de intimidade. Então, você tem que entender que esse texto está falando sobre um lugar de intimidade. Um lugar a qual o próprio Deus fez, a qual o próprio Deus criou, e a qual o próprio Deus pegou da sua criação, a coroa da sua criação, que é o homem, e plantou o homem naquele lugar. Então, esse texto traça um lugar de intimidade, é por isso que eu vou falar de coisas próximas, de coisas íntimas da sua vida, para que isso traga algo, uma mudança na sua realidade, uma mudança no seu dia a dia. Então, hoje o Senhor me despertou no coração de falar de jardim. Eu acredito que você já deve ter escutado várias ministrações sobre jardim, eu mesmo ministro várias vezes dentro do livro de Gênesis, mesmo que seja por passagem, mas esse texto é muito forte, muito rico, e ele vai te ensinar algo extraordinário. A primeira coisa é que você precisa entender que a palavra-chave dessa mensagem é o jardim. O jardim, ele é o lugar de intimidade, o jardim, ele é o lugar secreto, o jardim é o lugar de relacionamento, o jardim fala da minha pessoa, fala da sua pessoa, o jardim fala do meu relacionamento com Deus e fala do seu relacionamento com Deus. O jardim é algo particular, é algo íntimo, é algo que você tem e com Deus na sua vida, no seu dia a dia. E o relato do texto vai traçar algo bem simples aqui. Deus está no jardim, o homem está no jardim, a mulher está no jardim, e esse jardim, a Bíblia diz que era o lugar onde que Deus vinha caminhar nele para se relacionar com aquele ser que ele tinha criado, que era o homem, Adão, humano. Então, dentro desse texto, há um ensinamento muito bom e muito agradável para a sua vida. E a primeira coisa que Deus me despertou é sobre o cuidado que nós devemos ter com o jardim, com o nosso jardim. E foi sobre isso que Deus me falava, sobre guardar o meu jardim, guardar o meu secreto, guardar o meu ambiente de intimidade. E é sobre isso que eu quero ministrar sobre a sua vida hoje. Por quê? Nós temos vivido dias difíceis, e todo mundo sabe disso, não precisamos ser redundante nesse assunto, mas nós sabemos que a nossa vida, ela precisa estar conectada a Deus. Você não pode se desligar de Deus, você precisa estar conectado com Deus.
E isso é muito importante para a sua vida. Essa conexão com Deus vai mudar toda a trajetória da sua vida. E isso é o principal, é o essencial. E a Bíblia vai dizer que é nesse jardim que Deus tem um relacionamento, é nesse jardim que Deus fala com o homem, é nesse jardim que Deus revela ao homem o seu propósito e os seus segredos. Mas a Bíblia vai dizer que em um determinado momento houve uma violação no jardim secreto, onde Deus se relacionava com o homem. E essa violação você vai conhecer como a serpente, como o pecado. Mas deixa eu ilustrar um pouco mais essa história para a sua vida e trazê-la de forma mais abundante sobre você. Você precisa entender que o teu jardim não pode ser violado. Você precisa entender que a sua vida, ela não pode ser violada pelas coisas desse mundo. Temos vivido dias em que o inimigo ele vai tentar invadir o nosso secreto, ele vai tentar nos tirar do ambiente de intimidade, ele vai tentar nos tirar do ambiente de relacionamento. A intenção do inimigo é que nós continuamos no jardim, mas desconectado do dono do jardim. E eu quero ressaltar uma coisa a você: o jardim não é seu. E quando eu falo do jardim, eu falo da sua própria vida. A sua vida, ela não é sua. Porque muitas das vezes nós pensamos e achamos que somos donos da nossa própria vida. Mas no momento em que eu entendo que Cristo é o meu Salvador, eu me rendo inteiramente e totalmente a Cristo. E eu compreendo que sim, Ele é o dono da minha vida. E tudo na minha vida começa a mudar. Então deixa eu te dizer uma coisa. Cristo, Ele é o dono da sua vida. E você não é dono dela. Paulo vai dizer que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que Paulo está dizendo é: eu não sou mais dono da minha vida, porque a minha vida tem um dono. E o dono da nossa vida é Cristo Jesus. O grande mal do homem do jardim foi achar que ele podia tomar suas próprias decisões, foi achar que ele era o dono da sua vida. Essa é a grande questão. Quando nós queremos andar pela nossa própria vontade, com os nossos próprios pés, e nós assim vacilamos, porque há alguém que rege a nossa vida. São dias em que eu tenho ministrado que são dias de viver o propósito. São dias de voltar para a direção de Deus, de voltar para aquilo que Deus tem para a minha e para a sua vida. E você precisa pensar um pouco nisso nessa noite. Esse é o dia em que eu preciso compreender quem vai reger ou não a minha vida. Quem vai estar no controle da minha vida, ou se sou eu, ou se é o dono do jardim. Cristo Jesus, Deus, Ele é o dono do jardim. E há algo extraordinário dentro desse texto, eu quero explicar isso para você. A Bíblia vai citar alguns personagens dentro desse texto. Nós vamos ver a mulher, vamos ver a serpente, vamos ver o homem. E o Espírito Santo de Deus, ele revelava algo no meu coração sobre isso. A primeira coisa que você precisa entender é que o jardim não era um lugar de proibição. O jardim era um lugar de liberdade, porque todas as vezes que nós falamos sobre o erro do jardim, sobre o pecado do jardim, nós pensamos que o jardim era um lugar de proibição. Não, o jardim era um lugar de liberdade. A única coisa que Deus fez foi aconselhar o homem que ele não deveria comer da árvore que estava no meio do jardim. E ele vai citar especificamente que essa árvore era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa é a grande questão. Nós vamos ver no meio do jardim 2 tipos de árvores, e uma árvore era da vida e outra da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus não proibiu o homem, em forma alguma, em maneira alguma, dentro do texto sagrado, para ele não comer da árvore da vida, mas ele disse: não conhecereis o bem e o mal. E a Bíblia vai dizer que todas as árvores plantadas no jardim eram árvores muito boas, árvores agradáveis, árvores boas de se comer. A grande questão do texto está aqui, é que Deus, Ele nos dá de tudo aquilo que necessitamos, tudo aquilo que precisamos, E as árvores do jardim vai falar exatamente sobre a vontade de Deus. Quando você olha para todas aquelas árvores boas, Deus está dizendo: essas são as árvores da minha vontade, as árvores que você pode comer, as árvores que você pode se alimentar. Mas Deus especificamente, Ele cita uma que está no meio do jardim e diz: essa não é a árvore da minha vontade, porque essa, quando você comer, você morrerá. Então a grande questão é aqui, dentro de uma estatística lógica, que nós preferimos aquilo que nos é proibido do que aquilo que nos é permitido. Nós preferimos viver fora da vontade de Deus do que dentro da vontade de Deus. E o convite de Deus nessa noite para a minha vida e para a sua
sua vida é: retorne para a vontade dele. Porque há muitas coisas, há muitas árvores no jardim de Deus para a sua vida. Opte em escolher as coisas certas, aquilo que Deus tem para você. E é dentro disso que eu quero ministrar na sua vida hoje, porque o homem tinha a sua escolha, ele podia fazer todo tipo de escolha. Ele tinha milhares de árvores para escolher comer, e logo escolheu comer da que estava no meio do jardim, que tinha sido proibida. E é algo que eu quero trazer para você, porque aqui faz referência da mulher, e muitas pessoas vão dizer: foi a mulher que pecou. Não, ambos pecaram, né? Mas a mulher, ela vai trazer uma tipologia dentro desse texto muito interessante. A mulher é tida na Bíblia como o vaso mais fraco. A mulher fala sobre fragilidade, né? Toda vez que nós pegamos a Bíblia, embora há várias ressaltação de mulheres guerreiras, mulheres que tiveram os seus papéis principais na Bíblia, um dos papéis que Deus vai dizer para o homem: cuidar da mulher, porque ela é mais frágil. Quando a Bíblia fala que o jardim tinha a mulher, a Bíblia está falando sobre um ponto de fraqueza. E foi exatamente no ponto de fraqueza que o inimigo foi tocar. Então, deixa eu explicar isso para você. Satanás, é óbvio, ele é representado dentro desse texto como a serpente do jardim. E a mulher, ela é representada como a fragilidade do homem. Preste atenção no que eu vou te explicar. A mulher, ela foi extraída do homem. A mulher está falando exatamente sobre uma fraqueza que está no homem, que quando ela salta para fora do homem, ela é muito perigosa. Então, deixa eu te explicar isso. Todos nós temos uma fraqueza. Todos nós temos uma fragilidade dentro de nós. Ninguém é super-homem, ninguém aqui eu sou o santarrão, eu faço. Não, cara, não. Todos nós somos frágeis. Todos nós temos uma fraqueza que está dentro de nós e que, se sair de dentro de nós, ela pode nos levar à morte. A mulher, ela vai te dar esse tipo dentro da Bíblia Sagrada, o tipo da fraqueza. Então, deixa eu te explicar uma coisa. Satanás, ele quer tocar nas áreas mais frágeis da sua vida. Satanás, ele quer tocar nas suas fraquezas, porque ele sabe que, tocando nas suas fraquezas, ele vai te tirar do seu propósito. Então, foi isso que ele fez. Ele aproveitou o momento e ele tocou na parte mais frágil do jardim, na fraqueza do jardim. E eu quero te explicar isso. Não deixe o inimigo tocar na fraqueza do seu jardim, na fraqueza da sua vida. E foi quando ele tocou nessa fraqueza que ele tornou aquela fraqueza, que aquela fraqueza visse que aquilo tudo, que aquela árvore representava, era boa para ela, e que ia muito ajudar, e que ela teria o conhecimento maior do bem e do mal. Deus está dizendo para você que o inimigo está de olho na sua fraqueza. Ele não vai tocar nos pontos mais fortes da sua vida. Ele vai tocar nos pontos mais frágeis da sua vida. A primeira coisa que nós precisamos aprender dentro dessa palavra é que reconhecer as nossas fragilidades e levá-las a Deus é algo muito importante. A grande questão dos nossos dias é que todos querem se mostrar fortes, é que todos querem se mostrar inabaláveis, todos querem esconder as suas fragilidades, as suas fraquezas, mas há alguém que você pode revelar a sua fraqueza, há alguém que você pode mostrar a sua fragilidade, há alguém que você pode mostrar os seus desejos, os desejos da sua alma, e esse alguém é o próprio Deus. Não mostre as suas fraquezas para o seu inimigo, não mostre as suas fraquezas para o diabo, mostre as suas fraquezas para Deus. A Bíblia vai dizer que nós temos um ajudador chamado o Espírito Santo, e ele pode te ajudar na sua fraqueza. E esse é um dos pontos principais. A mulher, ela vai traçar a nossa fraqueza, a fraqueza do jardim. Só que você vai perceber que quando a mulher, ela é ali iludida pela serpente, ela toma do fruto, ela dá o fruto ao seu esposo, que ali é representado por Adão. E Adão também é uma figura espiritual dentro do texto sagrado. Adão, ele é o tipo da autoridade. Toda vez que você deixa o inimigo tocar na sua fraqueza, ele tira a sua autoridade espiritual. É exatamente isso que acontece nesse texto. Todas as vezes em que o inimigo ele encontra lugar na minha fraqueza, todas as vezes que eu mostro para o diabo a minha fragilidade, a minha fraqueza, e ele consegue me iludir, ele consegue tocar e ter acesso a isso, ele leva também consigo a minha autoridade espiritual. E é isso que o Espírito Santo de Deus veio restaurar nessa noite. Ele veio restaurar a sua força e restaurar a sua autoridade espiritual. Atente para o texto sagrado que você
vai perceber que depois que ali é tirada a autoridade espiritual, Adão não sabe mais o que fazer, Adão não sabe mais como se comportar, e mais ainda, Adão não sabe como se relacionar com Deus. Deixa eu explicar isso. Dentro do capítulo 3 que nós lemos, a Bíblia vai dizer que Deus estava passeando no jardim à procura do homem, e o homem se escondeu de Deus, pois teve medo da presença de Deus. Todas as vezes que o inimigo tiver acesso à tua fraqueza, ele levará a tua autoridade espiritual, e você não mais conseguirá retornar ao caminho de intimidade, ao caminho de presença de Deus. É uma palavra bem simples, mas bem sucinta, que eu quero trazer ao teu coração. Deus quer restaurar essa vida de intimidade. Deus quer restaurar essa vida de autoridade na sua vida. Você precisa compreender isso. O inimigo quer acesso ao teu jardim. E quando Deus me falava sobre isso, Ele dizia para mim: Leandro, não deixe o inimigo tocar no seu jardim. Ele me lembrou de um texto de Cantares de Salomão que vai dizer que nós somos um jardim fechado. E eu quero te explicar isso. Um jardim fechado é um jardim que não tem acesso a todos, que não tem acesso a todo mundo. Não, um jardim fechado é um jardim particular. Você é o jardim particular de Deus. O que está faltando nos dias de hoje é que a nossa vida, ela seja uma vida particular do próprio Deus. E essa é a grande questão. Talvez você está no celular, e eu sei o quanto é difícil estar dentro de casa, estar distante dos cultos e continuar tendo uma vida de busca e uma vida de permanência em Cristo Jesus. Eu me lembro que um dia eu falei com Deus que eu queria ter o mesmo que Moisés tinha. E eu falei: Deus, eu quero ser íntimo de Ti igual Moisés é. Eu quero sentir Tua presença igual Moisés. Eu quero Te ver igual Moisés te via. E eu me lembro que na minha oração que eu fazia, Deus me respondeu e disse: Leandro, então renuncia igual Moisés. E eu fiquei: uau, Deus, eu tenho que renunciar igual Moisés. É melhor ficar na minha. Porque a gente às vezes vê homens na Bíblia, a gente fala: não é possível que eu não vou ter o mesmo que homens da Bíblia tiveram. Mas a realidade é que nós não estamos dispostos a renunciar o tanto quanto aqueles homens renunciaram. E a pergunta é, nessa noite, o quanto você tem cuidado do seu jardim? Eu quero ressaltar aqui algo principal do texto, que vai dizer que a função do homem era guardar e plantar no seu jardim. A função do homem do jardim era guardar e plantar nesse jardim. E eu quero te lembrar sobre essa função de guardar e de plantar. Você precisa entender que o homem foi posto para fazer isso, para guardar e plantar. Um homem sem autoridade espiritual, ele não sabe como guardar o seu jardim. Ele não sabe como cultivar o seu jardim. Deus quer que você retorne a essa vida de guardar o seu jardim. E isso é muito importante nos dias de hoje. E eu quero te fazer refletir nessa noite sobre o quanto você tem orado, o quanto você tem tido momentos com Deus, nesse período de quarentena, nesse período onde você tem muito tempo, mas qual é o proveito desse tempo? O que você tem feito com esse tempo que Deus tem te dado? Eu quero te perguntar sobre isso. Analise nessa noite a sua vida e vê como está o teu jardim. Vê se o inimigo ele já acessou as suas fragilidades, as suas fraquezas. Vê se o inimigo ele já tirou a sua autoridade espiritual. Analise tudo isso na sua vida hoje. Faça essa análise do seu jardim, como que ele está. Ele é ainda um jardim fechado ou tantas coisas têm acessado ao seu jardim? Tantas coisas têm entrado no seu jardim? Se pegarmos o texto de Cantares de Salomão, nós vamos ver que um jardim fechado era um jardim de várias plantações, né? E a Bíblia vai dizer que dentro do jardim fechado tinha romã. E é algo muito interessante, porque romã, dentro da Bíblia, ela fala sobre fertilidade. Será que o nosso jardim continua fértil? Será que a nossa vida continua produtiva? E isso você precisa pensar. Sabe, é muito fácil se distanciar de Deus. E eu tenho que ser sincero com vocês nessa noite sobre isso. É muito fácil se afastar de Deus. E a gente tende muito a querer parecer e não ser.
A gente tende muito a ter essa visão, eu preciso parecer e eu acabo deixando de ser aquilo que eu estou parecendo. A Bíblia vai dizer que havia uma igreja que ela tinha fama que estava viva, mas na verdade estava morta. Essa é a grande questão. Será que nós temos sido ou só temos parecido? Será que nós temos tido a aparência de um jardim fechado, mas só Deus te conhece por dentro? Só Deus sabe do teu interior. Oh, irmão, só Deus me conhece. Só Deus sabe de mim mesmo, quem eu sou. E é isso que nós precisamos voltar a entender. Deus, Ele te conhece de verdade. Ele não está nem aí para a tua vida de maquiagem. Ele não está nem aí para a tua vida de falsidade, né, de identidade. Não, Deus não está se importando com isso, porque Ele sabe quem você é. Ele te conhece de verdade. Ele sabe o estado do teu jardim, e Ele está perguntando para você hoje, e aí, como está o teu jardim? Será que Deus tem tido acesso ao teu jardim? Como Deus descia naquele jardim, a viração do dia, e ali se comunicava, e ali contatava o homem. Será que Deus tem vindo no meio dessas lives, no seu jardim, na sua casa, e tem movido o teu espírito, tem movido a tua alma? Será que Deus tem nos movido, nós que estamos aqui preparando isso tudo para você? Será que Deus tem nos movido? Será que essa quarentena ela vai nos distanciar de Deus porque nós não estamos dentro de uma igreja? O que Deus está te lembrando é que existe um lugar de relacionamento dele com você. E esse lugar é você. E aí está algo lindo. Você é o templo de Deus. Você é a casa de Deus. Você é a morada de Deus. Eu sou, você é isso. E muitas das vezes nós temos nos esquecido disso. E temos a necessidade, sim, de estar em comunhão, sim. Mas temos a necessidade de estar em um lugar onde não nos distraia, para que possamos nos render. Enquanto a Bíblia fala, fecha a porta do teu quarto. Vá falar com Deus que está em secreto. Você precisa compreender isso. Esse é o tempo em que nós precisamos guardar o nosso jardim. Não dar acesso ao inimigo às nossas fragilidades e não deixar que ele tome a nossa autoridade espiritual. Deixa eu te lembrar uma coisa, a igreja de Cristo Jesus, ela foi chamada para governar a terra. Dentro de uma lei de regência, o céu governa a terra, e você não é fruto da terra, você é fruto do céu. Você nasceu dentro do coração de Deus, então volte a governar. Deus te deu uma liderança, uma autoridade espiritual. Esse é o tempo de nós convocarmos a nossa família, quem está dentro da nossa casa, a buscar mais ao Senhor, a se lançar mais em Deus. Esse é o tempo. E eu sei que é difícil. O povo de Israel, quando Deus queria falar com o povo de Israel, quis falar com o povo de Israel, eles temeram a Deus e disse, fala você, Moisés, e não nós, para que nós não venhamos morrer. Sabe qual é a grande questão? Nós temos medo da santidade de Deus. Enquanto a santidade de Deus ela não nos mata, ela só nos aperfeiçoa. Você precisa compreender isso. Estar perto do sagrado é ser aperfeiçoado. Quanto mais distante de Deus você estiver, mais sujo você vai estar. Esse é o tempo em que aquele que está sujo vai se sujar mais ainda, mas aquele que está limpo precisa se purificar mais ainda, precisa se limpar mais ainda. Hoje o convite de Deus é, vamos restaurar o teu jardim hoje. Vamos torná-lo novamente um jardim fechado. Que as pessoas, que o teu inimigo possa ver que aqui é um lugar particular, é um lugar de Deus, é um lugar onde que Deus quer manifestar a sua glória, é um lugar de relacionamento com Deus. E é dentro disso que eu quero te convidar a levar a mão ao seu coração, e eu quero orar por você, e eu já vou encerrar, já encerro essa ministração dessa forma. Não deixe a serpente acessar o teu jardim. Não revele as suas fraquezas ao seu inimigo e não deixe ele tomar a sua autoridade espiritual. Você precisa voltar a ser um jardim fechado, um lugar onde Deus tem liberdade para manifestar a sua vontade. Escolha bem, faça boas escolhas na sua vida. Escolha sempre a vontade de Deus.
Escolha sempre aquilo que Deus tem para você. Diz a Bíblia que a vontade dele é boa, perfeita e é agradável. Nós precisamos voltar, irmãos, a isso. Nós precisamos voltar à vontade de Deus. Precisamos retornar a esse ambiente de intimidade. Parar com essas falácias cristãs e realmente sermos cristãos de verdade. Esse é o tempo que você precisa se manifestar como uma igreja viva de Cristo Jesus. Não ficar olhando simplesmente o caos, tudo o que está acontecendo, mas dar uma resposta a essa nação, dar uma resposta a esse mundo, dar uma resposta ao teu vizinho, dar uma resposta às pessoas que estão te acompanhando, às pessoas que estão do seu lado. É nesse tempo de crise que as pessoas precisam olhar para uma terra igual a terra de Gósen, a terra lá do Egito, onde os israelitas ficavam, aonde quando toda a praga alcançava o Egito, aquela terra não tocava. Esse é o tempo em que nós precisamos que as pessoas olhem para um lugar de refúgio, um lugar de restauração, um lugar de transformação. E vou te falar uma coisa, Deus não precisa de uma igreja de 4 paredes para isso. Deus precisa da sua vida. Deus precisa de você como um jardim fechado. E eu quero orar por você nessa noite. E desde já, você que tem ouvido e tem sido alcançado por essas palavras, e que está afastado do caminho do Senhor, está desviado ou ainda não aceitou Cristo como seu Salvador, deixa eu te dizer uma coisa, Cristo está aqui para te receber, né, com muito amor. Então, eu sempre peço isso, deixa o seu amém aí, coloque aí que você está aceitando Jesus, deixe o seu contato, que as pessoas vão estar assistindo vocês de perto da melhor forma possível, amém? Então, deixa eu orar por você. Eu creio que hoje é um dia de restauração. Deus está me restaurando hoje. A palavra ela tem que cortar em mim, tem que cortar em você. E hoje é o dia em que Deus está me restaurando, em que Deus está te restaurando. É o dia em que Deus está entrando dentro da sua casa. Ele está dizendo, ei, não viva simplesmente assistindo um culto. Faça um culto dentro do seu lar. Viva esse culto. Cultue, adore a Deus de verdade. Isso vale para você que está aí, mas vale para nós que estamos aqui também, que temos preparado isso. Se esse ambiente não for um ambiente de glória, vai ser muito difícil transmitirmos a você o ambiente de glória. Então, que você possa atentar para isso. Leve a sua mão ao teu coração. E eu quero orar por você nessa noite. E eu creio que a sua vida será mudada. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Seja sincero com Deus. Seja verdadeiro. Sabe, tem muita gente que está caída, que está prostrada, porque não sabe falar a verdade com Deus. Tem muita gente que ainda não foi levantada por Deus, porque não reconheceu a sua fraqueza e a sua fragilidade. Essa é a noite que você tem que olhar para o dono do teu jardim e dizer para ele, ei Deus, eu vacilei. Eu caí. Sabe, está difícil de ouvir nos dias de hoje uma palavra de arrependimento. Está difícil de ver pessoas que choram, pessoas que se rendem diante do Senhor. São homens levados pelos seus títulos, são homens levados pelas suas posições. Pessoas que estão se mascarando atrás de um cargo na igreja. Cara, não, Deus não tem isso para você. Deus chamou os verdadeiros. E o Espírito de Deus opera onde há verdade. Seja sincero com Deus nessa noite. Essa é a noite que você se prostra dentro do seu lar e fala, Deus, eu sou miserável. O meu jardim não está legal. O inimigo entrou nele, fez uma arruaça. Ei, mas Leandro, eu estava indo na igreja, mas Leandro, estava tudo parecendo bem, mas agora não está nada bem. Eu não oro mais, cara, eu vivi isso, eu já vivi isso. Estar dentro da casa de Deus e não se relacionar com Deus. Poucos dias eu conversava com uma irmã e eu dizia, se Jesus viesse hoje, sabe quem seria os fariseus? Eu dizia, sabe quem Jesus chamaria de hipócrita? Olha aí para o teu irmão, olha aí para dentro da tua casa, é você. Se Jesus viesse hoje à terra, é com você que ele não gostaria de estar. É comigo que ele não gostaria de estar, porque nós somos hipócritas religiosos.
Com quem Deus gostaria de estar? Com pessoas igual aquele publicano, que não tinha nem coragem de olhar para o alto, só dizia que era pecador e miserável. Oh, meu irmão, o reconhecimento abre porta para a intimidade. Reconheça quem você é e Deus vai entrar dentro de você e vai fazer mudança em você. Ei, se até hoje você não sabe como se levantar, estou te dando uma chave aqui hoje. Gira essa chave, reconheça a tua fraqueza diante de quem pode te suprir de força. Reconheça diante de Deus. Pare com essa imagem e seja verdadeiro diante do Senhor. Isso é importante. Quando eu estava vindo para cá, minha esposa falou que Deus te abençoe, que Deus te use. E eu falei, amor, eu ainda estou juntando pedaços dentro de mim. Eu ainda estou catando pedacinhos dentro de mim. Sabe por quê, meu querido? Não adianta a gente fingir que está bem, fingir que está tudo bem. Não, não, não. Você tem que ser tocado pela verdade que eu vivo e não pela mentira que eu prego. E talvez você está hoje como eu estou, em pedaços. E minha esposa disse para mim assim, Leandro, Deus vai catar os teus pedaços, Ele mesmo vai juntar e Ele vai te restaurar. É isso que Deus quer fazer com você. Ele não está vindo ao teu jardim para te julgar, não. Ele está vindo ao teu jardim para te encontrar e dizer, ei, aonde você está? Sai de trás da árvore, sai de trás daquilo que Deus criou, sai de trás da igreja, sai de trás da religiosidade, sai de trás das tuas posições e vem para Deus e fala para Ele, Deus, eu fiz o que não era para fazer, eu errei. Tem lares que precisam ser restaurados, mas não são restaurados porque pessoas não tomaram mão da sua autoridade espiritual. Hoje Deus está dizendo, ei, tome mão da sua autoridade espiritual novamente. Você é sacerdote da tua casa, é sacerdote do seu lar. Ah, santo. É isso que Deus está dizendo, não deixe mais o inimigo tocar nos pontos fracos, dos teus pontos fracos. Não revele a Ele o teu desejo pelas coisas que Deus disse que não é para você fazer. Pai, nós queremos te louvar, Yeshua. Que esse ambiente onde eu estou seja tomado de temor. Que essa casa onde eu estou seja tomada de temor, Senhor Deus. Eu trago para este lugar os teus céus. E juntamente com a autoridade que o Senhor nos deste, Senhor, nós trazemos para dentro do lar dos teus filhos dos céus. Que cada pessoa que nos assiste e nos ouve, comece a sentir a poderosa presença de Deus no jardim. Espírito Santo de Deus, que nesse momento o Senhor manifeste a tua glória sobre os lares. Oh, Espírito de Deus, manifeste o teu poder, porque eu ministro sobre esse lugar com verdade. Manifeste o seu poder, porque um coração puro e contrito se manifesta nessa noite aqui. Que vidas possam ser restauradas, que vidas possam ser mudadas, que destinos possam ser mudados, que propósitos possam ser novamente abraçados, que lares destruídos sejam restaurados. Eu ministro cura física e cura espiritual sobre vidas. Eu ministro, Senhor Jesus, que toda ação do inferno seja dissipada no nome poderoso de Jesus. Pai amado, eu ministro que essa noite é uma noite de despertamento. Eu ministro, Senhor Jesus, que cegueiras espirituais estão caindo por terra. Eu ministro que surdez espirituais estão caindo por terra. Pai amado, eu ministro que coxos estão se levantando nessa noite. Pai amado, eu ministro uma ativação de autoridade espiritual sobre vidas.
Que vidas sejam restauradas. Há pessoas que estavam dentro da tua casa, mas, Senhor Jesus, estão distantes de Ti. Senhor Jesus, que essa seja uma noite de encontro. Que essa seja uma noite de encontro. E que o encontro contigo venha extrair de nós toda a verdade. Que venhamos reconhecer o estado que estamos. Que não venha ser necessário, Senhor Jesus, sermos expulsos do jardim. Mas, Pai amado, que nós venhamos voltar a estar em Ti. E que o Senhor esteja em nós. Senhor Deus, nós abençoamos cada vida. Abençoamos cada lar, cada pessoa. Nós declaramos, Senhor Jesus, vitória sobre eles. Nós declaramos um peso do Teu Espírito nesses dias. Eu ministro um peso de glórias nesses dias sobre essas vidas. Senhor Jesus, que essas lives venham ser diferentes. Eu ministro um peso de glória sobre esta casa. Mais do que técnicos, Senhor, mais do que experientes. Que venhamos ser sinceros e verdadeiros quando estamos nos santos dos santos. Pai amado, que entendo que este lugar é um lugar de glória, um lugar de plenitude de Deus. Pai amado, que os lares se transformem, Senhor Jesus, em lugares de plenitude de Deus. Eu ministro casa de pão sobre essas vidas. Eu ministro Belém e Efratá sobre esses lares. Que o Senhor opere, Senhor Deus, que mortos tenham vidas. Que sepulcros venham ser, Senhor, abertos e mortos venham ser ressuscitados. Essa oração que eu faço a Ti, Yeshua. Que você seja tocado por Deus. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti. Que o Senhor te dê paz. Que o teu coração seja inundado. Que a sua casa seja inundada com a glória do Senhor. Que as correntes de águas vivas que correm do trono de Deus venha correr no seu lar. Que Deus abençoe. Amém.